Cidade Alerta de hoje começa com a notícia que deixou o brasileiro menos esperançoso. A notícia que faz com que nós brasileiros, trabalhadores inocentes, acreditemos com ainda mais desconfiança no Código Penal do país. Coloca as fotos, por favor. Ali estão. Pode encher a tela. O brasileiro há de se lembrar. 12 anos após a condenação, 12 anos após ter sido condenado pela morte do casal Richthofen, amando da filha deles, por sinal, Suzane, o então namorado da menina Daniel Cravinhos deixa a cadeia. Vem para mim, por favor. O irmão Christian Cravinhos já estava solto desde o ano passado. Daniel, que com toda a frieza do mundo matou Manfred e a Marisia Richthofen pouco tempo depois de ser preso, ele já obteve o benefício de cumprir a pena em regime semiaberto. Inclusive, por diversas vezes ele foi flagrado. Bem diferente da época da cadeia. Bem diferente da noite daquele outubro, quando com toda a covardia, com toda a brutalidade, ele, amando da namorada, matou o engenheiro e matou a médica psiquiatra. Vem para mim, por favor. Agora esse homem pode cumprir o restante da pena em liberdade. É um assassino que se aproveitou da docilidade desse casal, extremamente benquisto. Ela, como eu disse, médica psiquiatra, muito bem cotada em sua área. Ele, um engenheiro de respeito. A mãe, a Marisia, tinha contratado o Daniel para ser professor de aeromodelismo do irmão da Suzane, o Andreas. E aí esse Daniel viu que a família tinha dinheiro e muito provavelmente se encostou na Suzane por isso. Amando dela, segundo a decisão do Tribunal de Júri de São Paulo, executou o casal milionário. Tudo por causa de dinheiro. Os três, Suzane, o rapaz que foi solto ontem, o Daniel, o irmão que foi solto em agosto, os três agiram de olho na fortuna dos Richthofen, avaliada em 11 milhões de reais. Uma pena que inclusive impressiona pelos números. Pode dar as imagens dele, por favor. 38 anos, 11 meses e 17 dias de reclusão. Com tanto benefício que o preso brasileiro recebe, com tantos benefícios que esse assassino recebeu por bom comportamento na cadeia, porque sim, meu senhor e minha senhora, bom comportamento na cadeia é algo como se fosse não o dever do preso, mas um a mais de comportamento. Ele trabalhava também como marceneiro na cadeia, confeccionava cadeiras e carteiras para as escolas. Hoje, esse homem que matou o casal está livre. Vai cumprir o restante da pena em regime aberto, para vergonha de nós inocentes. Para vergonha também das pessoas que trabalham defendendo a justiça brasileira. Uma decisão que envergonha a mim, que envergonha o Percival, que envergonha você de casa, que envergonha jurista, que envergonha advogado e que envergonha a memória do casal Richthofen. Vem para mim, por favor. O que eu vou dizer no programa de hoje para esses potenciais assassinos brasileiros? Que aqui se faz, aqui se paga? Se paga sim, mas o preço é muito barato perto de tanta brutalidade. Uma pena ínfima, uma pena vergonhosa perto do pesadelo que esse casal viveu dentro da própria casa. Vítimas da maldade, da ambição da menina e ambição e maldade dos três. Daniel, naquela noite de outubro de 2002, entra na mansão com uma absurda violência no quarto do casal. O Daniel era o responsável por matar o Manfred. E o menino que foi solto ontem, com apenas um golpe na cabeça, mata o engenheiro. O engenheiro nem viu quem foi seu assassino. Enquanto isso, o irmão dele, o Christian Cravinhos, tinha que matar a Marisia, amando da Suzane. Ele vai até o lado da cama onde está a Marisia, ele não consegue matar essa mulher, coloca uma toalha na boca da médica, que implorava não pela vida dela. Àquela altura, daquela sessão de tortura, a dona Marisia não estava implorando pela vida dela. Ela só dizia o seguinte para os dois assassinos, segundo as testemunhas do Tribunal do Júri de São Paulo, que não matassem o Andreas e que não matassem a Suzane. Essa senhora morreu sem saber que aqueles gritos de socorro para salvar a filha Suzane eram em vão. Porque os assassinos estavam agindo amando da menina que ela tanto dizia amar. E agora, diante de tudo isso, diante de toda essa cena de pesadelo vivida por esse casal, que exemplo fica para os potenciais assassinos desse Brasil?
uma pena de praticamente 40 anos, sendo que 11 anos depois da condenação, o rapaz ganha liberdade. E eles não dão nem mais risada da nossa cara. Infelizmente, me desculpe o palavreado, eles cospem na nossa cara. Eu tenho pena de quem é pai, de quem é mãe, porque briga para mostrar o caminho certo para o filho, mas você não tem uma lei que educa. A reportagem sobre a soltura dos Cravinhos já está pronta e o Brasil acompanha agora. Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane von Richthofen, condenado a 38 anos e 11 meses de prisão, vai cumprir o restante da pena em liberdade. Ao todo, entre os regimes fechado e semiaberto, Daniel ficou 15 anos e 3 meses preso. Ele deixou a prisão em Tremembé, no interior de São Paulo, na tarde de terça-feira. O benefício concedido pela Justiça ocorreu por bom comportamento e pela redução de pena obtida com dias de trabalho. Em dezembro de 2014, Daniel Cravinhos se casou com a filha de uma agente penitenciária. Daniel era namorado de Suzane na época do crime. Ele, o irmão Christian e Suzane são responsáveis pela morte do casal Manfred e Marisia von Richthofen. O assassinato aconteceu em 2002 na mansão da família no Brooklyn, bairro Nobre, aqui de São Paulo. O irmão de Daniel, Christian, está livre desde agosto do ano passado. Já Suzane, condenada a 39 anos sob a acusação de tramar o crime, continua na penitenciária feminina de Tremembé, no regime semiaberto. Ela tem direito a 5 saídas temporárias da prisão por ano. Pode ter certeza, num país decente, esse rapaz jamais ganharia liberdade. Jamais. Se não ficasse até o último dia da vida dele atrás das grades, sem dúvida nenhuma, esse menino seria levado para o corredor da morte. Aqui no Brasil, o corredor da morte adianta? Não, muito pelo contrário. Muitos inocentes morreriam. Muita gente sem poder de defesa morreria. Mas a prisão perpétua já passou da hora. Já passou da hora. Não dá para a gente admitir agora um rapaz que, segundo o laudo, inclusive, o laudo de médicos, de psicólogos, eles dizem que o Daniel está arrependido do que fez e que, inclusive, quer retomar a vida normal em sociedade. Parece que está até se relacionando com uma filha de agente carcerária. Agora vem para mim, por favor. Vocês esperam que esse rapaz diga o quê? Que ele não se arrepende? Está louco para ser solto? Mas vem esse laudo que acaba com o sonho dos brasileiros de ter uma legislação rígida. Por mim, os três ficariam na cadeia até o último dia da vida deles, em memória não só do Manfred e da dona Marisia, mas em memória de todos os mortos de maneira violenta nesse país, Percy. Bate, eu assisti à reconstituição do assassinato feita pelo Departamento de Homicídios e eles próprios fizeram a narrativa do que aconteceu. Primeiro, a Suzane subiu no andar de cima, onde os pais dormiam. Ela voltou no meio da escada, ela parou e fez um sinal. Vamos, vamos! Aí os dois subiram. Porque ela não foi passiva nessa história, muito pelo contrário. Não. Ela foi animadíssima com o fato. Então, ela foi lá, constatou que os pais dormiam, estavam com um lençol sobre a cabeça. Ela voltou, na escada ela fez um sinal. Vamos, agora, vamos! Exatamente essas palavras que eles proferiram. Aí os dois subiram e mataram o casal abordados. E sabe o que eles fizeram depois, o Daniel e a Suzane? Foram para o motel. Foram para um motel à busca do álibi perfeito. Tão perfeito que na saída do motel pediram uma nota fiscal. Coisa que eu nunca vi na minha vida alguém fazer. Por causa de 11 milhões. Vem para mim, por favor. Num país do Sudeste Asiático, o Sudeste Asiático é uma das regiões mais rigorosas contra crimes com essa violência toda, seria a pena de morte e seria a prisão perpétua. Em países do Oriente Médio extremamente intolerantes, no Irã, por exemplo, traição familiar é apedrejamento. É óbvio que é uma pena absurda. Óbvio que é uma pena que o Brasil não deve nunca ter. E nós vamos batalhar para que isso nunca chegue aqui. Agora, num país sério, as pessoas que matam inocentes, esse homem que se matou a vida inteira para trabalhar e dar o melhor para a família dele, jamais pode ser alvo de uma notícia dessa, que pouco tempo depois da condenação, o seu algoz, os seus assassinos estão em liberdade. Estão dividindo a mesma rua que a gente.